Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes e hoje eu vou fazer as previsões para o signo de Touro para o mês de novembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento atual, nesse caso você solta, você joga no universo, fica somente com o que fizer sentido com a sua realidade. Queria pedir para você também se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar o seu like, compartilhar também, comentar no vídeo, que é muito importante para que eu continue realizando essas leituras, esse trabalho, tá bem? Vamos lá. Outra coisa, se você quiser também uma consulta comigo, individual, particular, só para você, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e você fala diretamente comigo, tá bem? Vamos lá, eu vou fazer essa leitura. Primeiro eu vou tirar uma energia principal, depois eu vou dividir mais duas partes, que eu vou fazer a leitura do amor, falando do campo afetivo, né, dessa parte da vida, e depois eu vou fazer a leitura do profissional, uma tiragem para o campo profissional, financeiro e etc. Mas primeiro, vamos com essa energia principal que vai guiar o signo, vai guiar toda essa leitura do signo de Touro, tá? Para o mês de novembro de 2025. Um arcano maior. Vamos lá. A temperança. A temperança é uma carta muito positiva, mas é uma carta que lembra também que nem tudo é no tempo que você quer, né? Você precisa entender o tempo das coisas, saber que o que é seu tá protegido e as coisas vão acontecer, mas no tempo delas e não necessariamente no tempo que você gostaria que fosse, né? Então tudo tem um tempo para ser. Não adianta ter pressa, não adianta querer correr com as coisas, tá? Que tudo tem o seu tempo. Vamos lá? Vamos fazer a tiragem do amor. Já pensa no seu ser amado, na sua pessoa querida. Se você não tiver ninguém especial, aí você pensa no que você quer para esse seu campo da vida, para a área afetiva, para os relacionamentos, né? Para a gente tirar as primeiras cartinhas e você interpretá-las juntamente comigo. Eu dou o tom principal da leitura das cartas e você contextualiza com a sua realidade, com a sua vida, com as suas relações, e assim a gente faz uma leitura em conjunto, tá? Vamos lá, tirando as primeiras cartinhas. Touro, amor, o cavaleiro de espadas, o 2 de ouros, o 4 de paus e o 5 de pentáculos. Vamos lá, a gente começa esse mês aí com uma notícia chegando, né? Rápido, alguma coisa acontecendo rápido. Provavelmente você vai ter notícia de alguém, ou às vezes algo que você estava esperando, né? Chega aí para você de uma forma rápida. Então, já espera notícias aí, tá? Veja também que você, às vezes, você está tentando se equilibrar aí, né, nesse campo afetivo, dentro das possibilidades que existe, né? Você pode estar em dúvidas do que você quer mesmo, do que tem valor para você, né? E nessa tentativa de equilibrar. Isso pode ser uma dúvida entre duas pessoas, tá? Pode ser que você esteja balançado com duas pessoas aí, mas pode ser também nessa dúvida do que fazer, né? O que você quer para você? Você quer um relacionamento agora? Você não quer? Você está diante de possibilidades, de coisas que chegam para você, mas você precisa resolver primeiro o que você quer, o que é importante para você, o que tem valor para que você parta para ação, né? Para realizar o que você quer. Mas eu vejo que nesse mês aí, talvez você esteja com um pouquinho de dificuldade de escolher o que você quer para você e naquela tentativa de equilibrar as coisas, né? De levar de duas formas, até mesmo para você entender o que você realmente quer, tá? Mas tem uma pessoa na sua vida. Tem uma pessoa na sua vida, uma relação na sua vida, né? É alguém que tem os mesmos objetivos que você. Aqui essa carta ela fala até um pouco de um compromisso entre duas pessoas, né? Então talvez essa dúvida sua seja entre
entre estar realmente com essa pessoa, né? Ou se permitir também estar só, né? Porque ao mesmo tempo que você tá bem estando com alguém, você tem que entender também que você não pode estar como uma pessoa só por uma carência, só porque tem que ter alguém, né? Então, essa dúvida aí, que vai muito naquela assim de talvez você precisa também aprender a ser sozinho, a encontrar as coisas que você precisa dentro de você mesmo e não necessariamente na outra pessoa, para que assim você possa somar e não ser e ninguém ser um peso para ninguém, de certa forma, né? Então, não adianta estar com alguém também só para suprir uma carência, tá? Vamos continuar aqui tirando as cartinhas. O pajem de paus, o 6 de copas, o 8 de ouros e o pajem de copas. Olha, como já veio esse cavaleiro aí que está chegando, né, essa notícia chegando, provavelmente é uma notícia de alguém do passado, alguma relação do passado. Eu digo passado, não necessariamente uma coisa muito distante. Pode ser, mas pode não ser também, né? Pode ser um passado recente também, mas que vem chegando aí como uma nova oportunidade, talvez de você fazer diferente, de você, talvez você precisa olhar mais para isso, para essa relação mais antiga ou lá do passado, né? Ou essa pessoa que chega aí para você, ou essa notícia que você tem de alguém, né? De alguém que já passou pela sua vida, ou de alguma situação que já passou pela sua vida, você aprender a dar valor nisso, que talvez lá atrás você não tenha dado o valor necessário para essa pessoa ou para essa relação, né? Então, chega para você como uma oportunidade de recomeçar, um reinício com alguém aí do seu passado, né? Uma reconexão com alguém, talvez que você já teve uma relação até estável, né? É, e talvez aí seja a sua dúvida. Então você vai ter que entender o que realmente tem valor para você, não baseado na sua carência, mas baseado no que você acredita, para que você possa investir numa relação ou numa pessoa, ou até mesmo que seja em você mesmo, né? Onde você vai investir, é preciso que você coloque os seus esforços onde você acredita que estão os seus valores, onde você acredita que isso tem a possibilidade de crescer e de te dar frutos, né? Então você precisa trabalhar essa relação, dar o seu melhor nessa relação, né? A gente tem aqui o pajem de copas que está falando sobre esse início, esse começo de reacender ou acender, né? Ou começar um amor que ele é baseado também no mais puro também, né? Talvez até no ingênuo, existe uma certa ingenuidade nessa situação, nesse amor, né? E que envolve sonhos também, né? Que podem ser seus ou podem ser da outra pessoa, né? Agora, respeita o tempo das coisas acontecerem, tá? E talvez essa temperança também, ela pode estar falando de algo que retorna para você e que agora é a hora de retomar isso que tinha ficado parado, né? O tempo certo das coisas acontecerem, tá? O Ás de Copas tem um início aí, tá, gente? O 3 de Espadas, o 2 de Copas e o Eremita. Olha, a gente tem cartas aqui que são cartas que são um pouco contraditórias, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem o As de Copas, que representa o sentimento, né? O As de Copas aqui está representando o sentimento, o amor. E como a gente tem o 2 de Copas, ele está falando do amor entre duas pessoas, né? Porque poderia ser o amor próprio, mas aqui a gente tem uma conexão, a gente tem um amor real, a gente tem duas pessoas aí com os mesmos objetivos, com uma conexão também, né? Então, talvez seja o seu momento de escolher se realmente você vai ficar com essa pessoa. Pode ser que lá atrás tiveram mágoas, né? Mágoas passadas aí,
pode ter sido uma situação que você viveu que foi dolorido, principalmente para você, uma decepção, mas que alguém chega trazendo uma nova energia e uma nova oportunidade de amar. Então, por mais que lá atrás não tenha funcionado, né? A temperança também está falando aqui que talvez essa espera e esse tempo tenha sido importante para o amadurecimento das pessoas e para o início de uma nova relação, né? Então, aí você vai escolher no que você vai investir. Você vai escolher o que tem valor de verdade para você. É a conexão com essa pessoa ou é seguir o seu caminho sozinho, encontrar a sua luz sozinha, entender que você também não depende de ninguém para ser feliz, né? Então você está no momento de escolha e às vezes a escolha, gente, é importante entender que uma coisa também não necessariamente anula a outra. Você pode conseguir equilibrar, né? Se equilibrar dentro dos aprendizados que você já tem aí, né? Por isso, às vezes, vieram essas cartas contraditórias, porque você pode ter alguém, você pode ter um relacionamento, mas também você pode respeitar a sua individualidade, né? Você precisa só entender que a sua felicidade, ela não está na outra pessoa, né? Ela está dentro de você. E vocês juntos sim podem compartilhar uma felicidade, um sentimento, um amor, até mesmo uma vida a dois, mas respeita a individualidade de cada um, que é importante, tá? Então não necessariamente você precisa escolher ou uma coisa ou outra coisa. Você pode ter as duas coisas desde que haja maturidade e equilíbrio, né? Porque essa temperança também fala desse equilíbrio, tá bem? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você. E agora vamos para a segunda parte da nossa tiragem, que a gente vai falar sobre profissional, financeiro, carreira, estudos. Vamos lá? Então vamos lá, tirar as primeiras cartinhas aqui. Profissional, signo de Touro, para o mês de novembro de 2025. Vamos ver o que o tarô vem dizendo, quais são as energias principais. Já concentra aí na sua questão ou no que você quer para você nessas áreas, né? Para mais uma vez você interpretar junto comigo. Eu dou o tom principal da leitura das cartas e você contextualiza na sua realidade, tá bem? Vamos lá? Vamos começar aqui. O 4 de espadas, o pendurado, o cavaleiro de paus e o hierofante. Vamos lá. Bom, talvez você tenha enfrentado uma situação aí nos últimos meses, nos últimos tempos, nas últimas semanas, no último ano, né? Mas que não foi muito fácil e isso te dá um cansaço. Você entra nesse mês de novembro aí com dificuldade de se movimentar, cansado, até um pouco traumatizado, sabe? Quando você não acredita que as coisas vão dar certo, não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Se sente sem forças por conta de tudo que você já passou e das coisas que já aconteceram, né? Mas o que é importante nesse momento? Porque é normal a gente lidar com as situações que não estavam previstas, né? A gente se sentir cansado, se sentir sem força, se sentir até derrotado em alguns momentos. Só que nesses momentos, você precisa entender que você pode aproveitar também como uma oportunidade de enxergar as coisas de uma outra maneira, sabe? Sabe aquela pausa que você não consegue fazer nada? Mas já que você não está conseguindo agir nesse início de mês, né? Começa a pensar, tentar ter clareza nas coisas que já aconteceram, né? Inclusive nisso que talvez não tenha dado certo, não tenha prosperado da forma que você queria, não tenha sido um objetivo alcançado, não tenha tido uma realização dentro de algo aí que você queria. Então você aproveita essa pausa também para pensar como você pode fazer diferente, né? Qual a oportunidade que isso pode trazer, né? De crescimento, de amadurecimento,
o que você pode tirar de aprendizado do que você já passou. E aí sim, você, depois de um período, né, um pouco estagnado, um pouco parado, você vai encontrar essa força de ação, né? E se aventurar, ousar, não ter medo de ousar, de fazer coisas novas, não ter medo de se mostrar, não ter medo de abraçar novas possibilidades, novas oportunidades também, e ir em busca disso, né? Então, acho que depois das primeiras semanas, talvez um pouco desanimadas esse mês, você vai conseguir encontrar esse entusiasmo e essa coragem, e essa vontade de buscar o que você acredita, né? Ou até mesmo de ousar também, né? Porque você já coleciona aprendizados, né? Nesse processo, inclusive nas coisas que não deram certo, tudo isso te fez crescer, te fez aprender, né? Para muitas pessoas também faz sentido iniciar um novo estudo, buscar conhecimento, novos aprendizados, né? Então tem uma energia forte aqui de novos estudos, tá? Uma energia muito forte de você não ter coragem não ter medo de ousar, de começar, de aprender. Não ter medo de aprender sobre algo novo, inclusive, tá bem? Vamos lá? A morte vai ter olha, vai ter uma transformação aí nesse seu campo profissional, tá? Profissional, de carreira, de investimentos, para alguns também pode falar de estudos. Então, assim, realmente você passou por um período que algo não foi concluído do jeito que você queria, e você aproveitando no meio desse mês, entendendo que isso te gera uma força para transformar, para você renascer, para você ousar, para você buscar o novo, então você se transforma. Existe uma energia transformadora. Então, para isso, você tem que deixar que aquilo que não deu certo fique para trás, né? Uma parte finalizou, né? Algo precisa morrer para algo renascer e começar, talvez começar do zero, né? A gente tem esse louco aqui falando também sobre essa ousadia e essa coragem de recomeçar, de começar e de recomeçar também, né? Não acha que, por mais que você pense por algum momento que tá tudo perdido, você tem que entender que não, que às vezes você perdeu uma coisa para vir outra coisa muito melhor. Então acredita, né? Acredita e vai, se joga no novo. Não tenha medo de ousar, não tenha medo de aprender coisas novas, de buscar coisas novas. Se precisar mudar de carreira, muda de carreira, mudar de área de estudo, muda também, mudar seus investimentos, onde você está depositando a sua força aí de trabalho, mudar do que for. Então existe essa energia de mudança, essa energia de final, que já, na verdade, o final já foi, né? Então essa energia de você desapegar do que ficou, essa carta que o 5 de espadas fala sobre esse desapego, né? Porque enquanto você está muito apegada a alguma situação ou até em algo material, né? Que a gente fala aqui também sobre dinheiro, sobre coisas materiais, quando você estiver muito apegada a alguma coisa, você não vai sair do lugar, você se paralisa. Enquanto você quer tudo para você, não tem medo de deixar para trás, né? Tem aquela sensação de que você perdeu para outra pessoa, sabe? Ah, outra pessoa vai ficar com o que é seu ou com o que era seu. Deixa, porque o que é seu, isso já foi seu e já não é mais. Não te pertence mais. Então não se agarre nisso, porque não faz mais sentido para você. Tenha coragem de se aventurar, né, no novo. Tenha coragem de buscar outras coisas. Nem que você, mesmo que você comece do zero, sem conhecimento de nada, né? Você tem o poder de aprender, né? Então, assim, entendo que tem valor para você e tenta enxergar as coisas com mais equilíbrio. Ó, o 8 de ouros também está falando sobre o seu potencial, né? O 8 de ouros aqui está falando sobre o seu potencial. Você tem a força de conseguir o que você quer, né? De manifestar esse poder de manifestação, né? E que é muito individual,
que é muito seu, tá? Então não adianta você achar que você pode contar muito com as outras pessoas. Não, é seu, você precisa buscar. Você tem que entender que você tem esse poder, esse potencial de conseguir o que você quer, mesmo que seja uma coisa nova, um novo aprendizado, um novo caminho. Você tem um conhecimento para seguir daí, tá bem? Então, eu tenho aqui também esse 3 de paus, que está falando sobre essa pausa para esse recomeço, entendendo que você tem todo um caminho pela frente, que esse é o começo de um longo caminho, né? De luz, de prosperidade também, um longo caminho para você chegar nesse lugar que você quer. O que você quer, né? No lugar dessa rainha de ouros, dessa energia, né, empoderada, que tem uma estabilidade já, que sabe do seu valor, que não só sabe do seu valor, mas que também é generosa, ela compartilha seus conhecimentos, compartilha tudo que tem valor para ela também, tem uma maturidade muito grande. Então, o que eu vejo aqui nesse mês no início do mês, esse momento de estar absorvendo ainda coisas que aconteceram nos meses anteriores, no período anterior, né? Dentro disso, você tem aprendizados e começa a pensar e talvez ter novas ideias, né? Aproveita para ter ideia nova. E depois que você tiver essas ideias, você tem essa coragem de transformar, de mudar o que precisa ser mudado, deixar para trás o que precisa deixar para trás, não se apegar a bens materiais ou a coisas que eram suas, lugares que eram seus e que não são mais. Desapega disso para que você esteja livre para buscar o que é seu. Invista todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho nessa oportunidade que chega para você, né? Que seja de um novo estudo, de uma nova carreira, de um novo investimento, seja o que for, né? Que esse novo representa aí para você, entenda que isso é o seu caminho, é o caminho que você vai seguir. Sozinho, às vezes, sim, mas é um caminho que é só seu. E tem muito valor por isso, por ser só seu. Acredita que é um início, então vai ter essa pausa para o início de algo que tem um potencial de crescimento muito grande, tá? Para você chegar realmente onde você quer, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você. O que não fizer sentido, você solta, você joga no universo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar aqui no vídeo. E também, se você quiser uma leitura particular, individual, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.